programa de hoje você vai ver um sistema de cultivo de café para o cerrado que se baseia na aplicação de gesso e no plantio de braquiária. O objetivo é driblar alguns dos principais inconvenientes do cerrado para a cultura, tais como estiagem e alumínio nos solos. Técnica rural foi a Piumhi, Minas Gerais, para mostrar como funciona esse sistema. Tivemos de março até 27 de setembro, 90 milímetros de chuva. E o ideal para a cafeicultura, todos sabem, é ao redor de 300 a 400 milímetros, de abril a setembro. E nós tivemos um agravante de março não chover nada. Então, nós vimos trabalhando nesse sistema e quando março não choveu, na verdade, eu pensei que nesse ano a gente iria perder as floradas. Houve percas em alguns tipos de solo, mais poentos, né, com pouco silt. Mas aonde a gente fez um trabalho com gesso, chegada de terra e manejo de braquiária intensivo, nós ainda conseguimos, essa lavoura de primeira safra, que também poderia estar sentindo bem a seca, ela ainda conseguiu, numa amostragem nossa aqui, produzir numa média de 25 ramos, aqui nós tivemos de 26 frutos de média por roseta, provando que a gente conseguiu passar com sucesso pela seca, que nós verificamos através de uma trincheira, que a partir de 1 metro esse solo tinha água, mas que as raízes estavam a 1,30 m, uma trincheira feita em setembro. Então, provando que essa planta estava buscando água no subsolo para segurar essas flores. Observe este cafezal. Dá para notar que a carga de frutos nos ramos é bem menor. Esta é uma lavoura convencional, 4 metros entre ruas, que não foi utilizado o sistema gesso e braquiária. Devido à grande seca que houve, o pegamento de florada ficou comprometido. Rosetas com poucos frutos, rosetas falhadas sem frutos, comprometendo a produtividade da lavoura. É fácil explicar essa diferença. Durante a estiagem, a planta que tem raízes mais profundas sente menos. O objetivo do sistema é aprofundar as raízes. E esse pessoal que está hoje com 5, 3 ou 6 frutos na roseta, o que aconteceu porque eles tinham um sistema radicular vindo até 70 centímetros em média, ou até para trás. E a água estava a partir de 1 metro na maioria do solo de cerrado. No nosso caso de Piumhi, no centro-oeste de Minas. O que aconteceu é que nós, mesmo na lavoura nossa de primeira produção, as raízes estavam a 1,30 m já com 2 anos, graças a um plantio cedo, um plantio precoce, a aplicação de gesso 2 anos atrás, que melhorou esse subsolo e fez com que o sistema radicular desenvolvesse lá. Mas por que as raízes cresceram? A explicação está na quantidade de alumínio encontrada no solo. O alumínio tóxico é prejudicial ao crescimento das raízes. Com a aplicação do gesso agrícola, o alumínio é neutralizado e as raízes conseguem se desenvolver. Outro fator é que o gesso realmente arrasta os nutrientes para baixo. Esse é o maior medo da agronomia brasileira por um tempo. Nós estamos provando, com os nossos resultados em várias cidades, que esse maior medo é a maior vantagem que o gesso fornece para as plantas. Por quê? Realmente ele leva alguns cátions para baixo, mas eles esqueceram que a raiz da planta é inteligente e a planta vai atrás. Então quando você faz uma malha de raiz até mais embaixo, você consegue chegar em outubro e buscar a água que tem no subsolo. Então a gente, ao invés de buscar irrigar uma planta, a gente vai, na grande maioria dos casos, fazer com que a planta busque a água que está embaixo dela. Agora você já viu o objetivo do sistema, mas o começo de tudo está na produção das mudas. Veja bem, o sucesso no cultivo não começa na lavoura, mas aqui, no viveiro. Logo após a semeadura, os canteiros são cobertos com uma lona preta. A intenção é aumentar a temperatura para que a semente germine mais rápido.
Assim, ganha-se tempo. As mudas ficam prontas antes e é possível antecipar a primeira colheita. Para que proteja essa semente das noites frias e a gente consiga ter uma muda para plantio na primeira semana de novembro com qualidade de desenvolvimento. Então, a gente faz semeadura, coloca a lona por 40, 45 dias e vai acompanhando a umidade no substrato. Depois tira, põe o sombrite e a gente conseguiu aqui então que a semente germine mais rápido e a gente ganha mais ou menos uns 15 dias no viveiro. Tem que preparar uma muda para ter mais lucro na atividade na primeira safra, já que é uma cultura perene, que a gente aguarda 2 anos e meio para fazer a primeira colheita. Então, no nosso conceito, nós temos que fazer uma primeira colheita no máximo de retorno possível. E aqui no viveiro começa a rentabilidade para esse cafeicultor. O viveiro deve ser descoberto para receber bastante sol e o canteiro é bem molhado antes de cobrir com a lona. Normalmente, não se precisa irrigar mais, ou no máximo você faz uma irrigação dependendo da vedação que essa lona ficou. Então, na verdade, a fazenda vai ter que ir acompanhando, vai abrindo o substrato e vendo como é que está a umidade aqui embaixo. E à medida que dá necessidade, se tira a lona e faz a irrigação. Mas normalmente, se ficar bem vedado, com uma irrigação, faz o ciclo do viveiro aqui e sem problema nenhum. Aqui está algo diferente. O saquinho para a muda tem mais furos do que no sistema convencional. O objetivo é acelerar o processo. Com essa ideia de 80 furos no saquinho, você corta aqui um dedo no fundo e planta a muda com esse saquinho. As raízes vão sair pelo orifício aqui. Você não precisa tirar essa parte do saquinho. Com isso, você tem uma agilidade no plantio mecânico e viabilizou a plantadeira de café para o cafeicultor. O plantio desta lavoura foi mecânico. Este café é da variedade Catucaí Amarelo. Está com 7 meses, 60 centímetros de altura e já vai florar. Só conseguiu chegar nesse trabalho à medida que nós aceleramos a muda no viveiro e também pudemos plantar de máquina. Que aí você plantando, aproveitando bem o dia, você encurtou esse time de plantio e chegou numa lavoura grande, numa extensão de 100 hectares, nós conseguimos acabar o plantio ainda no mês de novembro. E aí você quase não vê falhas, porque o replantio, você fazendo tudo antecipado, você consegue chegar no replantio ainda em dezembro, que é o ideal para o cafeicultor chegar numa primeira safra com alta produtividade. O gesso agrícola é aplicado quando o cafeiro tem 4 a 7 meses de idade. Nesta fazenda foram 7 quilos por metro linear. Segundo o agrônomo, em longo prazo, o gesso agrícola causa economia em fertilizantes e também melhora a infiltração de água. São feitas análises de solo e de folhas para garantir o equilíbrio nutricional. O que não podemos esquecer é quando se aplica uma alta dose de gesso, é que se faça pelo menos 2 pulverizações de molibdeno via folha e também se utilize o óxido de magnésio para fazer um equilíbrio com o cálcio. Agora, essa dose de gesso, a gente espera, que nós estamos trabalhando hoje com 30 toneladas por hectare, que ela dure pelo menos 10 anos. Então a gente não, é uma aplicação a cada 10 anos, é o que a gente está esperando. O que nós achamos de melhor que o gesso faz é levar adubos para a camada de 1 metro, 1,5 metro, até 3 metros, para que nós possamos conseguir que esse sistema radicular desenvolva, até chegar na primeira safra com 2 anos, um sistema radicular pelo menos a 1,30 m. Porque na região do Cerrado nós temos achado água a partir de 1 metro. Na fazenda Santa Júlia, o sistema está sendo empregado integralmente. Após algumas estiagens mais severas, o que é comum no Cerrado, a avaliação está sendo positiva. A dose recomendada foi 10 toneladas por hectare, 3 quilos por metro. E numa área que nós aplicamos o dobro da dose, 6 quilos de gesso por metro linear, nós observamos que nessa área onde tinha 3 quilos, a planta resistiu e produziu bem. Aonde tinha 6 quilos, ela produziu
30% a mais. E aonde não tinha gesso, a produção foi 50% a menos do que a área onde tinha 3 quilos. Dentro dessa perspectiva, nos motivou a usar 30 toneladas de gesso por hectare, ou entre 7 quilos por metro, em todos os novos plantios da fazenda. Neste bloco, você viu que o sistema foi desenvolvido para ultrapassar algumas das barreiras que impedem a boa colheita do café no cerrado. A sistematização do terreno e a importância da braquiária neste sistema são os assuntos do próximo bloco. Fique ligado, voltamos num instante.